que a gente pensa que sabe sobre o propósito das coisas estiver, na verdade, equivocado? Hoje, vamos mergulhar numa lição bem profunda de Um Curso em Milagres, uma que desafia a nossa percepção mais básica da realidade. A ideia pode parecer radical, mas o convite aqui é para uma forma totalmente nova de ver o mundo. Eu não sei para que serve coisa alguma. Essa é a ideia central. É uma frase direta, um pouco chocante até, e a nossa primeira reação pode ser de rejeitar, né? Mas a proposta é mais funda. E se o propósito que a gente atribui para tudo, desde uma cadeira até um relacionamento, for só uma camada superficial? Exatamente, o ceticismo é a reação mais natural que existe. Claro, uma cadeira serve para sentar, um lápis serve para escrever. Isso parece um fato. Mas o que essa lição sugere é que a função de uma coisa não é a mesma coisa que o seu propósito. E é essa diferença bem sutil que a gente vai explorar agora. Para a gente entender isso direitinho, vamos analisar essa ideia em 6 partes, ok? Primeiro, a ideia em comum em si. Depois, a relação entre propósito e significado. Aí, a gente fala sobre o papel das metas do ego. Vamos ver como ir além da função superficial, qual o passo mental necessário para isso e, por fim, como praticar a lição. Vamos lá. Começando pela primeira parte, uma ideia em comum. A base para essa nova perspectiva é simplesmente aceitar, nem que seja por um instante, que a nossa visão atual das coisas pode não ser completa. E aqui a gente entra na segunda parte. Propósito é significado. Agora vamos desvendar a lógica por trás de tudo isso. A lição argumenta que a nossa confusão toda vem de uma premissa fundamental que a gente geralmente ignora. A sacada é esta: propósito é igual a significado. Pensa comigo, se a gente não sabe para que algo realmente serve num plano maior, como é que a gente pode saber o seu verdadeiro significado? A gente vê a função, a cadeira serve para sentar. Mas talvez a gente perca o propósito mais profundo. Então, qual seria esse propósito único, unificado? O curso propõe que tudo, absolutamente tudo, existe para nosso maior interesse. E não num sentido egoísta, mas no sentido de um bem real que é compartilhado. A ideia é que quando a gente reconhece essa finalidade universal, o caos de metas que vivem batendo de frente começa a se organizar e o mundo ganha um novo tipo de coerência, sabe? Agora, a terceira parte, as metas do ego. Ok, se esse propósito unificado existe, por que é tão difícil de enxergar? A resposta, segundo a fonte, está no que ela chama de ego, aquela nossa percepção de um eu separado, com desejos e medos próprios, que acaba filtrando a realidade. E aqui o conflito fica bem claro. De um lado, tem o que o curso chama de maiores interesses, um bem unificado, como se fosse uma árvore com raízes bem profundas. Do outro, as metas do ego, que são tipo uma teia de desejos pessoais, todos separados e muitas vezes conflitantes. A lição diz que a gente se identifica com essa teia, e é essa identidade falsa que nos impede de ver o propósito maior. E essa identificação errada, claro, tem consequências bem práticas. A gente acaba usando as coisas e as pessoas para fins que não servem ao nosso bem maior. E isso gera frustração, uma sensação de vazio. A gente persegue metas que, no fim das contas, parecem não levar a lugar nenhum, porque elas estão desconectadas do propósito real. Esses são 4. Além da função superficial. Tá parecendo meio abstrato ainda? Tudo bem, vamos pegar um exemplo prático que o próprio curso dá para deixar isso tudo bem mais claro. Vamos pegar um telefone. A gente sabe a função superficial dele, claro, mas o curso nos pergunta qual é a razão real pela qual a gente usa o telefone. Vamos analisar isso em 2 níveis. Aqui a distinção fica nítida. O propósito superficial, o quê, é falar com alguém que está longe. Simples. Mas o propósito real, o porquê, é o que realmente importa. A intenção por trás da chamada é que dá o verdadeiro significado. É para pedir ajuda, oferecer perdão ou talvez para criticar alguém. É esse porquê que define se a ação está alinhada com o nosso maior interesse ou não. Quinta parte, um passo na direção certa. Ok, entendida a diferença, como a gente faz essa transição? O curso diz que, antes de qualquer prática, o passo mais importante é uma mudança de mentalidade. E aqui está o pulo do gato. O primeiro passo é ter a disposição de soltar as metas que a gente mesmo estabeleceu para tudo. É ter a humildade de admitir que talvez a nossa ideia de sucesso numa carreira ou o propósito de um relacionamento não seja a história completa. E olha, um detalhe super importante aqui, não se trata de julgar as nossas metas como boas ou mais. Isso seria só mais um jogo do ego. O caminho proposto é outro. É simplesmente reconhecer que, comparadas ao propósito maior,
Elas são sem significado. É como um esvaziamento, não um julgamento. Chegamos na sexta e última parte. Como praticar a lição. Com essa mentalidade mais aberta, vamos então para a parte prática. A lição oferece um exercício bem simples para nos ajudar a internalizar essa nova forma de ver. O exercício é bem tranquilo. Primeiro, é só repetir a ideia central para si mesmo. Eu não sei para que serve coisa alguma. Depois, sem forçar nada, apenas olhe ao seu redor. Deixe o olhar pousar casualmente em qualquer objeto. Então, foque nesse objeto e aplique a ideia diretamente a ele. E cada sessão é bem breve, tá? Coisa de 2 minutos, só isso. E a frequência que eles recomendam é de umas 6 vezes ao longo do dia. E a aplicação é bem literal mesmo. Olhando para uma cadeira, diga lentamente, para dentro: eu não sei para que serve esta cadeira. Olhando para um lápis, eu não sei para que serve este lápis. Isso vale até para partes do nosso corpo. Eu não sei para que serve esta mão. Sem pressa, sabe? Deixando a afirmação ecoar. No fundo, este exercício não é sobre chegar a uma resposta, mas sim sobre criar um espaço. É como esvaziar um copo para que algo novo possa preenchê-lo. A pergunta que esta lição deixa no ar é: se a gente tiver a coragem de abrir mão dos nossos propósitos limitados, qual é o verdadeiro significado que está ali, só esperando para ser visto?